Pessoal, quando é feito uma visão da situação do nosso orgulho e daquilo que é dificuldade que nós trazemos para vencer isso, mormente quando sabemos, conforme vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, que existe uma dificuldade de cumprirmos o dever porque ele está em oposição com a sedução do coração e do interesse. A minha vitória, ela não vai ter testemunhas, ela é solitária, e a minha derrota não está sujeita a um aviso, a uma repressão. Supracitado em Instruções dos Espíritos, o dever, do capítulo Sede Perfeitos. Isso tem a ver com a questão do nosso livre-arbítrio, que traz em si uma consciência que me sustenta e me adverte, mas que se torna impotente, fraca diante do sofisma, da fantasia, da paixão. E isso vai também trazer o dever como aquele que inicia na baliza em que a felicidade e a tranquilidade de alguém esteja prejudicada, ameaçada, e esse dever ele termina no limite em que eu não gostaria, não desejaria que outrem ultrapassasse em relação a mim. E é curioso porque quando nós falamos, por exemplo, a questão das nossas produções, seja em que área for, existe um prospecto que vai fazer um estabelecimento de salvaguardar um direito autoral, uma preservação de tal patente, e mostra, inclusive assim, porque quando nós fazemos algo e sabemos que aquilo promana do Cristo, eu não vou me importar com o meu nome estar naquilo, ou em salvaguardar algum tipo de correlação com aquilo que foi feito a mim, devido à consciência que trago de que aquilo promana é do Cristo. Daí eu faço algo, eu entrego aquilo gratuitamente, porque não me pertence, e não terei uma busca de associar aquilo à minha pessoa da forma que for. E quando nós falamos a questão dessas detalhes daquilo que fazemos e produzimos, isso tem o seu móvel exatamente na questão do ganho financeiro em cima daquilo que se faz. Que aí, quando alguém que faz algo tem algum tipo de retorno, aí nós poderíamos dizer do financeiro, aí seria mister preservar aquilo como ele tendo feito, porque ele vai querer receber, seja o dinheiro da venda daquilo, ou até mesmo a questão de citações
do seu nome referente ao que ele tenha feito, para seja uma colocação de evidência, e mostra que quando existe a gratuidade, não é uma premissa associar aquilo a mim. Eu entrego, dou de mim naquele trabalho, porque sei que a luz promana do Cristo, que se compadece da minha miséria e usa para realizar a sua obra, aquilo que está sendo feito. Porque não é Jesus que precisa do meu trabalho, eu preciso trabalhar com Jesus. Ele sabe disso e me capacita para que eu possa fazer o trabalho. Bom, e isso vai, inclusive, ter a ver com eu ser juíza de mim mesma, escrava do amor ao Cristo, a uma causa, que é esse amar como Ele nos ama, e que vai me capacitar a ir rompendo o meu egoísmo, o meu orgulho. Porque quando eu me comprometo com uma causa nobre e levo a efeito, isso é um antídoto poderoso contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque a gente vai na direção de outro e conseguimos esquecer de nós mesmos para beneficiar alguém. Então nós colocamos o outro acima de nós, até para direcionar aquele trabalho na direção dele. Isso vai nos ajudando a vencer essas chagas que nós temos, morais. Pensar no outro, ocupar meu tempo com o outro. E me preparar para atender, compreender melhor o outro. Tinha uma moça que ela estava com uma outra pessoa ali no ambiente de trabalho, trocando uma figurinha, duas moças ali conversando, e uma delas houver entrado ali para poder pegar um link de um conteúdo de palestra, de mapa mental referente ao conteúdo espírita, e acabou que ao abrir ali no seu Chromebook para fazer essa busca, ela deparou com algumas postagens que ela houvera feito do seu canal e percebeu logo que poderia dar alguma interferência àquela atitude. Mesmo assim, ela houvera procurado esse link, inclusive nós vamos disponibilizar aqui na descrição desse vídeo, onde o Jorge Elahá, ele fez uma compilação numa plataforma do Drive, que ele vai atualizando em tempo real, onde é possível por palavra buscar tanto mapa mental de livro espírita, quanto live na minutagem, que tal tema vai direto no momento daquela live em que aquilo é tratado. Tanto a questão de indicação de obra de acordo com o tema. E também tem o mapa mental de palestra. Então, é uma plataforma que ele elaborou e que auxilia para tantos quantos aí somos estudantes dessa doutrina bendita e trabalhamos nessa seara, possamos fazer a pesquisa e auxiliar aí no nosso estudo. Eu vou estar disponibilizando esse link na descrição desse vídeo. E quando essa moça ela houvera percebido a situação que poderia ter criado ali, fica claro que ao mesmo tempo que nós trazemos
um móvel por trás do que realizamos. Ao mesmo tempo, para as questões que nós precisamos realizar, nós acabamos tropeçando em questiúncula. E fica a perda do objetivo primeiro, que é o serviço gratuito em nome de Jesus. E é curioso porque quando a gente fala em ser cristão, é um compromisso que nós assumimos, inclusive com a exposição que leva, seja a calúnia que cai sobre nós, a maledicência, a perseguição gratuita, e que precisará nos encontrar com a tranquilidade e a paz que o serviço nos dá. Daí que o serviço no bem, me sentir útil naquilo que realizo, isso vai me transformando, vai me curando e me tornando melhor pela tremendação, pela potência que é a caridade. Mesmo que eu entre com algum interesse, à medida que eu caminho naquele trabalho no bem, eu vou sendo transformada. E, ao mesmo tempo, vai acontecer uma disposição de pagar o preço por aquela proposta. Em sendo assim, o que segue Jesus não se defende, em que situação for. Quando ele é atacado, ele silencia, salvaguarda quando seja algo de interesse coletivo que precisa ser dito, para que outros se beneficiem. Mas se é algo para a sua imagem, o cristão verdadeiro, ele não está preocupado. Ele deixa que pense aquilo que está sendo direcionado para ele e segue com essa alegria do dever cumprido. Tinha uma moça que ela estava ali diante de alguns adolescentes, onde ela estava ministrando algumas informações, e um desses adolescentes houvera tido uma conversa com uma outra pessoa ali que trabalha naquele mesmo departamento acerca de um floral que essa terceira pessoa havia tomado, que diminui a ansiedade e aumenta a concentração, que é ótimo, recomendo para quem estiver tentando tirar a carteira de carro ou se preparando para alguma prova, ou mesmo para os nossos trabalhos do dia a dia, porque ele diminui a ansiedade e aumenta a concentração, esse floral. Ele não tem um nome propriamente dito, mas se falar assim, o atendente de uma farmácia de manipulação homeopática vai saber. E essa terceira moça houvera conversado com uma das adolescentes ali, porque ela tinha tentado 4 vezes tirar a carteira, tomava bomba, e conseguiu da 5ª vez tirar essa carteira, porque ela tomava bomba na prova prática de rua. Isso no ido de 2005. E da 5ª vez ela começou a tomar esse floral, que são algumas gotinhas que se toma em torno de uns 60 dias antes, a recomendação é continuar tomando depois por um tempo. E com isso ela acabou conseguindo tirar essa carteira. E que inclusive que houvera sido uma experiência, visto que quando o examinador foi dar a resposta,
e estávamos ali no carro e o examinador estava olhando para baixo, escrevendo uma prancheta e não levantou para avisar que ela houvera conseguido passar. Ele, olhando para a prancheta, ele falou, deu. E a lágrima já escorreu do olho dela, ela desceu. E em sendo assim, a gente sabe que quando é assim, tem uma intervenção de Jesus para abrir esse caminho, mas acabou que ela falou dessa medicação com outras pessoas, que na verdade é um floral, ele não tem efeito colateral, porque é como a homeopatia e por não passar pelo sistema digestivo, não tem nem risco de sobrecarga, nem interação medicamentosa, nem efeito colateral. E quando a outra trabalhadora ali esteve com essa terceira que houvera passado para essa adolescente essa indicação, ela veio comentar com ela que ela tinha passado um remédio, ou seja, inquirindo, colocando essa moça que tinha passado essa indicação contra a parede, porque não poderia indicar remédio para outra pessoa, por ela não ser médica. E ali a postura seria de fato silêncio e seguir com a consciência tranquila. Mas pelo fato de ser um floral que beneficia e essa moça que houver indicado ele estava comentando com essa que veio questionar ela também dessa situação, ela explicou que ele era isento de efeito colateral, mas nesse caso, pelo benefício que o produto tem para poder levar auxílio a outros. E não para defender-se de algo que houvera sido feito por ela. Mas mostra como que é delicado as nossas interações. E como nós precisamos ter cuidado com o nosso personalismo que está imiscuído em nós. Enquanto condutas pré-fixadas no interesse, seja financeiro ou qualquer outro, e que aquele de boa vontade que está disposto a uma gratuidade, ele precisará amar a causa que ele abraça para conseguir quebrar com esse estado de coisa, porta dentro da sua alma. E a mesma coisa, uma situação similar, a gente percebe com a questão do dinheiro mesmo. Houvera sido feito lá no nosso ambiente de trabalho uma rifa para uma pré-adolescente que tem uma síndrome do oxividro. Inclusive, ela houvera descoberto uma outra correlata e que tornou a situação dela ainda mais complexa. E fizemos um acordado e distribuímos alguns bloquinhos de rifa. E alguém houvera passado para outra pessoa a parte de ficar para recolher esses bloquinhos. E essa outra pessoa, uma ficaria por conta de vender as rifas individual, cada bilhete, e a outra de distribuir bloquinhos entre os trabalhadores daquela repartição e depois recolher. Daí, aquela que ficaria por conta de vender os bilhetes, deu esse encargo para a outra para ficar por conta de distribuir os bloquinhos e depois recolher. Transferiu o dinheiro para a conta da mãe da menina. E aconteceu que
quando foi feito a venda desses bilhetes para essa moça, ela transferiu para a conta dessa outra, que ficou por conta dos bloquinhos, para ela juntar com o dinheiro dos bloquinhos mesmo, que inclusive já tinha entrado de alguém, até porque aquele que não vendeu os bilhetes daquela rifa, muitos se dispuseram a comprar o restante, porque daria R$100 ao todo, cada bloco. E em sendo assim, ela já havia recolhido alguma coisa, ficaria com ela para depois transferir tanto o que foi bilhete, que a outra moça vendeu e passou para ela, quanto que ela estava recolhendo dos blocos vendidos para entregar na conta da responsável pela adolescente. E essa moça, quando ela fez o recebimento do valor dos bilhetes vendidos, ela já se preocupou em dar uma satisfação para essa moça, colocar aqueles que já houveram pagos, inclusive o que ela ia ajudar referente a isso. E depois, analisando, ela percebeu que poderia pagar, não precisava desse tipo de satisfação. Ela houvera se comprometido a receber, ao receber, ela ia ver o valor que estava ali e ia passar para a interessada. E mostra que até mesmo nessas questões que poderiam ser feitas com menos necessidade de comprovante, acaba que é exigido de nós, enquanto sociedade, dar detalhes, afixar documento correlato para nos justificar naquilo que estamos fazendo. E é curioso porque, inclusive, houvera sido feito antes uma movimentação nesse sentido e aconteceu essa preocupação de, naquilo que fosse arrecadado, e sendo colocado cada qual que ia doando para comprovação subsequente. Isso mostra que existe esses padrões em nós, colocando de mim como espírito inferior, que me perco facilmente no orgulho e no egoísmo, que são nossas chagas. E acaba que nós vamos desenvolvendo, na verdade, essa situação de fermentar os pensamentos que vão ter uma interferência negativa uns sobre os outros e que acaba despertando em nós a necessidade de revidar, de nos defender, justificar, e vai gerando inclusive campo para a falta de perdão, que acaba por nos fazer desenvolver sentimento de culpa em relação àquele ao qual nos ressentimos, ou mesmo a questão do amor a uma causa, visto que caso eu tenha uma omissão diante de um bem que eu poderia fazer na direção do outro, ou se eu tenho uma conduta de optar por aquela falta de perdão e com o consequente malefício que aquilo leva para o outro
ao qual estou ressentida. Isso acaba por nos conduzir a fazermos mal para o outro, seja a omissão, deixarmos de fazer tudo bem que podíamos, ou o rancor per si. Isso vai nos levando a ter atitudes na direção do outro que pode ser só pensamento, emoção, às vezes palavra, que ainda não chegou na ação, mas já prejudica esse outro. E vai chegar uma hora que nós vamos ser confrontados com nós mesmos e vamos ter remorso e culpa pelo que fizemos com o outro. Isso vale para uma causa que abraçamos. Visto que o serviço no bem, aquele que Jesus me chama a fazer, quando eu abraço ele, eu me comprometo e presto conta por aquilo que está sendo feito. Um relapso da minha parte vai me fazer, depois lá na frente, olhar aquela falha minha em relação àquela causa, e eu vou sentir culpa por ter prejudicado aquela causa que abracei com a minha deserção, mesmo que seja em detalhe, que se expressa por um afrouxamento do meu esforço ou por uma conduta em que eu começo a faltar daquele compromisso. E em meio ao burilamento que nós estivermos realizando em nós, precisamos trazer em mente o interesse de Jesus, o que ele deseja que eu faça. E nós vivemos um período em que está acontecendo mesmo essa flexibilidade infeliz nos centros espíritas, em que os militantes ali daquela casa começam a disseminar a ideia de que pode faltar vez ou outra, de que não precisa ser tão fiel assim a ida ali semanal. E isso acaba que vai contribuindo para esse afastamento, esfriamento nosso na fé. Inclusive, quando consideramos que o trabalho que nós assumimos é com Jesus, e o tempo urge, passa muito rápido, vai chegar uma hora que eu vou ser chamada a ir embora daqui. E o que eu vou levar comigo é somente o que de serviço nobre eu tiver deixado aqui. Em sendo assim, é esse chamado para santificarmos a liberdade, de nos escravizarmos à causa que é a causa de Jesus, esse amor, aquilo que nos comprometemos, que vai nos ajudando a vencer o nosso orgulho. E, inclusive, o próprio trabalho mesmo, pelas substâncias benéficas que ele derrama em nós, quando nos sentimos úteis e somos fiéis ao dever, ele vai levando a regulações importantes no nosso ser, que a ociosidade e
queda acabam por desatrelar. E aí nós podemos cair no estado de provocação dopaminética, que tem a ver com a dopamina, que é um neurotransmissor importante e mal do cérebro. Regula, seja comportamento da motivação, emoção, movimento do cérebro. O seu aumento está ligado, seja a motivação, o bem-estar. Mas o excesso, quando isso ultrapassa um limite, pode levar a comportamento compulsivo e impulsivo. E essa síndrome da desregulação dopaminética vai ocorrer quando desequilibra a liberação de dopamina. E mostra que o fato de nós ocuparmos o nosso tempo e aproveitarmos ele com o que é levado, vai também nos dando essa motivação nobre, que nos afasta do tédio e da desistência. Porque eu me sinto útil, percebo que tem muitos que se beneficiam com aquilo que eu estou fazendo, então eu vejo um novo sentido para a minha encarnação e para a minha trajetória. E isso vai rearticulando nossos hormônios, vai fortalecendo nosso espírito, que vai reverberar no perispírito e no físico. Por isso que quando a gente fala do amor e do comprometimento com a causa, que é nobre, nós somos os primeiros a ser beneficiados com isso, porque isso nos auxilia em várias frentes e a gente vai consequentemente se tornando pessoas melhores, com bom ânimo, com felicidade. Chega um ponto, gente, que o indivíduo ele passa a experimentar uma paz, uma felicidade que nada abala. O mundo pode cair em cima da cabeça dele, que ele está em paz. Não é aquela indiferença, aquela insensibilidade ao que está acontecendo, pelo contrário, ele está engajado, ele é útil, ele está envolvido em ajudar, em estender a mão, mas ele é feliz, ele está em paz. Exatamente porque a incementação que isso vai realizando em nós é tão poderosa pelas ramificações da caridade, que isso vai nos dando uma nova visão de vida, de existência, que nós temos uma vida e várias existências, cada qual numa encarnação. Essa que nós estamos é a mais importante para nós, por ser a nossa atual encarnação, e que nos compete aproveitar ao máximo, na utilidade mesmo. Inclusive, quando consideramos os tempos que vivemos, de um indivíduo ter possibilidade de viver até 100 anos, e chegará momento em que nós vamos poder viver até 200 anos, tranquilamente. Porque vai ser descoberto aí uma cápsula em que nós não vamos envelhecer. Mas viver tanto tempo vai ser benéfico para nós se estiver associado à nossa utilidade, algo que nós estejamos fazendo onde nós nos encontramos, sabemos que fomos chamados a estar naquele lugar, que estamos sendo fiéis a Jesus e que por isso é possível os frutos serem produzidos, porque promana dele, que é a videira. E que vai ofertar esse fruto que pipoca para todo o orbe. Inclusive, quando nós consideramos a questão da arrogância, ela tem a ver com a nossa dificuldade de perdoar, principalmente quando são situações de ingratidão, de traição. E aquele que tem essa dificuldade já de liberar o perdão, pode acontecer dele receber traição, ingratidão, para desafiá-la a perdoar.
pela dificuldade que ele apresenta. Igual uma mulher que ela houvera descoberto que o marido a traía, eles tinham um filho pequeno, ela pega esse menino, vai embora, e ele então vai no chuveiro e tira a própria vida, usando o chuveiro. Ou seja, acaba que ali diante de alguém que comete traição, esse traidor precisa de ajuda. Aquele que está ali do seu lado poderia ver uma forma de ajudá-lo, porque não é o traído o mais necessitado, é o traidor. Ao pegar a criança, ir embora e, consequentemente, negar esse auxílio para esse rapaz que estava ali, ela acabou se tornando copartícipe do autoextermínio dele. E nós estamos em teias de interações. Daí que, quando analisamos a questão da reencarnação, existe aquele que ele vem para esse orbe ao reencarnar numa proposta que foi feita no astral para ele mais individual. Quando é assim, funciona mais a justiça de Deus. E esse indivíduo ele pode apresentar alterações orgânicas que têm a ver com seu mapa pregresso, e ele vai estar mais no contato com prova e não tanto expiação, para que ele vá avançando, mas por uma prova após a outra, porque ele ainda está numa encarnação mais para ele mesmo, que não tem fim coletivo, e acaba que ele vai estar fazendo a vivência de prova, não tanto da expiação. E é inclusive como aconteceu conosco lá atrás, quando estávamos ainda, por exemplo, num orbe primitivo, fazendo aí o início da caminhada humana, onde havíamos adentrado o pensamento contínuo, mas ainda no estágio bárbaro, em que nós não tínhamos o que espiar, porque a gente tinha acabado de entrar no pensamento contínuo, a gente ia enfrentando prova, uma após a outra, para irmos avançando e lapidando os nossos implementos para o que precisássemos realizar. Mas, para aquele humano que já tem uma vilegiatura, que não está mais no estágio primitivo e cometeu quedas, ele tem que espiar, como no nosso caso. Em sendo assim, ele pode entrar aqui na sua encarnação com um propósito de uma experiência mais individual, onde vão se manifestar os erros que ele houver cometido em alterações orgânicas, porque o espírito, quando o corpo do indivíduo está sendo gerado no toromaté, no espírito que vai assumir aquele corpo e que, consequentemente, assume no momento ali que começa aquela divisão daquele zigoto, ele vai colocando naqueles mapas ali genéticos que tem ali as suas impressões, as suas digitais, os seus característicos que ele traz enquanto espírito. Isso vai alterando. Se for um espírito superior, ele pode alterar, e de fato faz isso, para melhorar esse material genético, para atendê-lo com mais presteza, precisão, otimização, o trabalho que ele vai realizar. Se for um espírito inferior, ele pode degenerar esse material genético, piorar ele. É mais comum a pioramento da gen acontecer, enquanto aqui um orbe de prova e expiação. Mas haverá tanto a encarnação do espírito superior, que melhora esse material para ele, quanto do espírito inferior, que piora. E
Inclusive há o relato de um músico que ele teve os irmãos, cada qual com uma alteração grave, diferente, seja transtorno mental, uma esquizofrenia dentro desse pacote, ou algum tipo de cegueira, ou surdez, ou paralisia, e ele nasceu com um organismo normal, conseguiu até por volta dos 30 anos ouvir normal e depois ficou surdo, ou seja, o espírito superior ali, que pegou aquele material genético mesmo complicado, melhorou para a atuação que ele ia fazer. Em sendo assim, quando o espírito ele assume essa divisão celular e vai impingindo de si ali naquilo que vai ser formado, aquele que está vindo para uma encarnação individual, ele acaba que, ao piorar aquele gene, ele gera deformidade ou enfermidade em si, que o acompanhará ao longo daquela velejatura, mas mais num rol de experiência provacional. Já para o espírito que vem para uma atuação coletiva, um benefício de um populacho o qual ele irá atuar, ele vai acontecer de receber a interferência dos benfeitores nesse processo para impedir que haja deformidade no seu material genético, ou seja, mesmo que esse espírito seja endividado, se deixasse por conta dele, ele ia adoecer o seu orgânico com alterações que ele ia fazer ali nos seus genes, ou mesmo gerar alguma complicação para pior. Os benfeitores interferem para que isso não aconteça e o organismo físico desse indivíduo nasça perfeito, porque ele tem um trabalho a realizar com o coletivo. Em sendo assim, esse indivíduo, ele então nasce com esse corpo perfeito, mesmo ele tendo a questão de um karma, de sombras, pelos seus erros pregressos consigo, situações que ele precisará expiar, mas como ele teve um planeamento para um benefício, uma utilidade coletiva, ele vai receber mais a parte da misericórdia de Deus do que da justiça, que permite a ele, com o bem genuíno, o ser útil, ir desfazendo os erros pregressos dele. Conforme vai ser dito que a caridade cobra a multidão dos nossos pecados, dos nossos erros, que é colocado no Novo Testamento. Em sendo assim, se esse indivíduo ele consegue, mesmo com as tendências que ele traz, fazer uma velejatura de utilidade, de serviço no bem, de abraçar a causa e conseguir ser fiel até o fim, ele vai só fortalecendo ainda mais o seu espírito, o seu perispírito e, consequentemente, o seu físico, e pode, então, ter essa bem-sucedimento ao sair daqui. Mas, se pelo contrário, o indivíduo, por perceber os seus maus pendores, as suas tendências inferiores, os seus impulsos, malsãos, ele não faz o esforço que precisa para quebrar isso e para fazer o bem imperar nele e usar isso no trabalho que ele faz de beneficência, ele pode ir reencontrando enfermidades ao longo da sua trajetória que os benfeitores houveram retirado, impedido de se manifestar para o trabalho que ele tinha que realizar. Aí o indivíduo, por ter menoscabado aquela ensancha, não ter sido perseverante no trabalho que Jesus propusera para ele, para que com esse suor e esse sangue, em algo nobre, ele pudesse ir desfazendo as suas nuvens de sombra, ele acaba que vai reencontrando enfermidades no seu organismo,
vai percebendo degenerações morais em si, que se reverbera no físico, degradação. Inclusive pode cair novamente em comprometimentos infelizes que houvera perpetrado no pregresso e que aqui acaba repetindo e às vezes até piorando, por ser reincidência. Por isso que o compromisso de ser útil ele é sério, visto que tem alguém que faz parte desse nosso rol que vai ter também um compromisso grave de ser útil e que precisa da semente que eu lanço. Se eu omito o meu trabalho, alguém que precisaria receber essa semente, que desenvolveria no momento certo, que se alguém estivesse realizando o trabalho que foi chamado, ele pode inclusive desenvolver uma doença que houvera sido estancada para o seu trabalho. E eu vou ser partícipe disso. Em sendo assim, acaba que é esse encantamento mesmo pelo caminho que fomos chamados, esse farol da esperança, esse saber que encontra essa imaginação, que é a criatividade elevada, onde somos convocados a virar a página para uma nova história, repleta de possibilidade de dessa vez darmos conta e sairmos vitoriosos moralmente daqui, que vai então celebrar um marco significativo nesse educandário chamado Terra, onde, se conseguirmos aproveitar a ensancha dessa encarnação, antecipando o tempo, no elevado que realizamos, poderemos sair, olhar para trás e perceber que aproveitamos cada pentelésimo para a proposta que houvéramos acordado com Jesus antes de reencarnarmos.